Mariano aqui na cidade. Conheço o Mariano também há bastante tempo, né? Estou muito feliz. Para quem não conhece, eu sou fruto desse trabalho, da oração das 10 às 11. A oração das 10 às 11, ela começou lá em Várzea Grande, na igreja do Parque do Lar, ali na igreja do pastor José Geraldo dos Anjos. Ali nós começamos a orar em torno de 10 jovens e comecei a orar para Deus levantar jovens, pregador, batismo do Espírito Santo, casamento, sonhos. E comecemos a orar. Eu estava orando com o propósito de receber o batismo com o Espírito Santo. E eu comecei a orar, Deus me batizou com o Espírito Santo na oração das 10 às 11. Aleluia. E aí eu gostei desse negócio, falei, vou continuar indo. Aí Deus me deu o dom da profecia para a glória de Deus. Eu falei, isso não para a minha glória, porque a glória pertence a Deus. E aí eu comecei a orar, só eu na minha casa era crente. Deus começou a salvar minha irmã, que era prostituta, meu irmão que era usuário de droga, minha mãe que era alcoólatra. E por fim, na oração das 10 às 11, meu padrasto, meu pai que me criou, sofreu um acidente bêbado e ele foi parar na UTI com 1% de vida e 99% de morte. E eu estava no propósito da oração das 10 às 11 e coloquei a vida do meu pai nas mãos de Deus através da oração das 10 às 11. E os médicos olharam para minha família falava para mim também. Os médicos falaram, para os meus parentes, seu pai não tem mais jeito. Seu esposo não tem mais jeito, Dona Maria, nós vamos ter que desligar o aparelho, porque tem muitas pessoas que precisam, né? E nós vamos dar só uns dias. Se ele não reagir, nós vamos desligar o aparelho e ele vai à hora. Mas só que a palavra de Deus diz, em Isaías 59, versículo 1, que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então eu comecei a clamar a Deus na oração das 10 às 11. E antes de acontecer esse acidente, Deus tinha mostrado para mim, na oração das 10 às 11, um caixão preto. Antes de acontecer isso com meu pai, eu vi um caixão preto e Deus me deu o entendimento que era o espírito da morte que estava rondando a minha família. Então, como eu estava ali na oração, eu fui e comecei a orar, repreendendo. Falei, Senhor, eu não aceito esse espírito da morte, eu não aceito. Se for para acontecer alguma coisa na minha família, eu quero que o Senhor repreenda e tenha misericórdia. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aconteceu esse acidente, mas só que eu já tinha orado e repreendido o espírito da morte. E aí meu pai ficou ali na UTI 21 dias, ou um mês, e de repente o médico falou que não tinha mais jeito, que ia desligar o aparelho. E aí eu fui e convidei uma irmã missionária para ir comigo lá na UTI em Várzea Grande. E fomos, ela me levou de carro, foi eu, ela e os irmãos. E aí chegamos lá, vimos meu pai naquela situação, estava bem dizer morto. Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Então, nós fomos e fizemos um círculo ali naquela UTI e determinamos o milagre e a vitória na vida do meu pai. Falei, Senhor, eu não aceito meu pai morrer nessa situação. O Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus que opera. E para a honra e glória do Senhor, eu fui embora triste para casa, continuei orando, descendo, buscando. E demorou uns dias, recebemos uma ligação que o meu pai tinha levantado da UTI, de repente tirou todos os aparelhos e passou a viver e respirar normal. Então esse é o poder do nosso Deus, o poder da oração. Quem sabe você veio aqui nesta noite em busca de uma bênção espiritual, ou até mesmo tem orado para Deus abençoar a sua prova na faculdade, na escola. Você veio no lugar certo. Se você continuar clamando, Deus ele vai derramar as bênçãos do céu sobre a tua vida. Não desista, João, deste trabalho, porque este trabalho é de Deus. Porque através da oração das 10 às 11, lá em Várzea Grande, na igreja do pastor José Geraldo, no Parque do Lar, Deus levantou todos os jovens que estavam na oração das 10 às 11. Um virou missionário, outro virou empresário, outros se formaram e outros foram abençoados. E todos que estavam na oração participando, hoje são ferramenta de Deus. Esse é o poder da oração. Você que vem nessa oração, continue buscando.
que nestes últimos dias em que nós vivemos, nós estamos vivendo Mateus capítulo 24, o versículo 12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas só que aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus, o amor dele não vai esfriar, porque a palavra é fogo, a palavra é poder, a palavra é paz, a palavra, ela é a nossa força. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 3, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amados e queridos irmãos, pode se assentar. Quando nós começamos a meditar sobre este versículo bíblico, bem-aventurado aqueles que lê a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quando eu começo a meditar sobre este versículo bíblico, eu vejo o apóstolo João na ilha de Patmos. Ali ele estava aprisionado pelo amor de Jesus Cristo. Então Deus usou a boca do apóstolo João para escrever o livro da epístola do arrebatamento, o livro da escatologia. Apocalipse é um livro que muitos historiadores estudiosos da Bíblia dizem livro da escatologia. Escatologia significa estudo sobre os últimos tempos. Então o que aconteceu? Deus levanta ali o apóstolo João para escrever acerca da palavra de Deus, que os crentes têm que ter compromisso com a palavra de Deus. Ele estava dizendo: bem-aventurado aqueles que lêem e os que ouvem a profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Ele está dizendo esta palavra, que aquelas pessoas que lêem a palavra de Deus, ela é tido como bem-aventurada, porque a palavra a pessoa que tem compromisso com a palavra de Deus, ela não é abalada. A pessoa que tem compromisso com a palavra de Deus, o diabo não derruba ele. A pessoa que tem compromisso com a palavra de Deus, ele está preparado para subir no arrebatamento. Porque quando eu começo a meditar sobre este versículo bíblico, bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem a profecia deste livro, eu também começo a ver ali no livro de João, capítulo 8, versículo 51, Jesus ele disse: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte, mas sim a vida. Quando também eu começo a meditar sobre este versículo bíblico, o compromisso com a palavra de Deus, eu começo a ver também ali no livro de Salmo de número 119, versículo de número 105, que diz assim: escondi a tua palavra, Senhor. Versículo 11: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E o número de número 105 ali, o Salmo de número 119, o versículo de número 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a palavra de Deus, o jovem tem que ler a palavra de Deus para vencer o pecado, para vencer a carne, para vencer o mundo, porque o diabo está derrubando muito jovem, porque o jovem não está afirmado na palavra. Porque Jesus ele disse ali em Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 21, se eu não me engano, que Jesus em uma de suas reuniões, ele estava pregando e de repente ele disse para aquelas pessoas: bem-aventurado, é Mateus capítulo 7, vamos ler lá comigo. Que diz assim, ao homem que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu a compararei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e logo veio a tempestade, e não teve poder para derrubar aquela casa, porque aquela casa estava firmada na rocha. Mas ele também disse: mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as não a praticam, eu a compararei ao homem insensato. O que significa a palavra insensato? Pessoa sem senso, pessoa sem compromisso, pessoa que não pensa em buscar as coisas de Deus, que só pensa nas coisas materiais. Então Jesus disse que estas pessoas, elas estão sujeitas a cair a qualquer momento e a se desviar da presença de Deus, porque não está afirmado sobre a rocha. A rocha
estudar a palavra de Deus, porque aqueles que não lêem a Bíblia, ele é sujeito a ser enganado pelos falsos profetas, ele é sujeito a ser enganado pelos anticristos. Mas quem é anticristo? Anticristo é aqueles que querem ocupar o lugar de Cristo. A palavra anticristo eu vi no dicionário que é aquela pessoa que quer tomar o lugar de Cristo. Então toda aquela pessoa que prega a palavra de Deus e que quer ser maior do que até mesmo Cristo, esse é o espírito do anticristo. E eu quero dizer para vocês, não se escandalizem. Tem muitas pessoas hoje em dia que quer ser maior do que o próprio Jesus, porque ele fala bonito, fala que só ele é o cara. Isso aí não é de Deus, porque nós somos todos servos de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje em dia muitas pessoas não lêem a Bíblia. Você vê hoje em dia tantas igrejas que estão surgindo, tantas igrejas que só pregam prosperidade, só pregam milagre, não prega salvação de alma, não prega arrebatamento, não prega arrependimento, não prega que Jesus vai voltar, só prega prosperidade. Então essa é a igreja essa é a igreja dos missionários, mercenários, pessoas que abrem igreja só para adquirir dinheiro do povo, mas as pessoas que não conhecem a palavra de Deus estão sendo enganadas. Então eu quero dizer para os irmãos, vamos estudar a palavra de Deus, tira um tempo, porque o diabo ele quer tirar a nossa visão de lermos a Bíblia, porque hoje em dia a tecnologia tem aumentado tanto na face da terra, que hoje em dia o jovem trocou a Bíblia pelo celular. Hoje em dia você vê tanto jovem, até mesmo dentro da igreja, mexendo no WhatsApp, no YouTube, no Orkut, no Facebook, e a Bíblia está de lado. Então eu quero dizer para os servos do Senhor, vamos se preparar, jovem, porque o diabo, ele quer nos parar no meio dessa caminhada, porque ele sabe que um jovem na oração, que um jovem lendo a palavra, um jovem buscando a Deus, ele vira uma bomba atômica na mão de Deus, e o diabo não tem poder na vida dele. Então eu quero dizer para vocês, vamos estudar a palavra de Deus, porque Jesus está voltando, e nós temos que se preparar. Porque em primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 8, também diz: filhinhos, já és a última hora, já és a última hora. Nós estamos vivendo a última hora na face da terra. Hoje em dia, até eu estava orando ali e falei: meu Deus, eu estou tão fraco com essas coisas da terra, dinheiro, serviço, empresa, família. E isso aí a gente tem que colocar assim no coração, mas primeiramente nós temos que colocar a coisa de Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar. E hoje em dia muitas pessoas não estão colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Nós temos que tirar tempo para Deus, porque todo aquele que não tira tempo para Deus não é digno de ter um tempo. Então a gente temos que se preparar. Nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que ler a palavra, nós temos que consagrar, temos que evangelizar, porque hoje em dia você não vê mais pessoas falar de evangelismo, não vê mais jovem falar de batismo do Espírito Santo, de poder, de tempo de mensagem. Há 5 anos atrás, eu tenho 11 anos que eu sou crente pela misericórdia. Eu lembro que há 5 anos atrás os jovens se reuniam para tomar tereré. Rapaz, conversando sobre a Bíblia, sobre esboço, outro conversando sobre louvor. Hoje em dia você não vê mais isso. Você só vê o jovem falando de WhatsApp, de Facebook, de coisas materiais. Isso não é sério. Nós temos que colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Então eu quero dizer para vocês, jovens, nós, jovens, somos um futuro de amanhã. Vamos buscar a Deus, Deus quer nos usar, mas nós temos que pagar o preço. E Deus está se agradando de você estar aqui orando, buscando. Tenha certeza que tudo que você está fazendo aqui, você vai ter recompensa. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, eu não pegou de surpresa, né? Mas graças a Deus nos deu uma palavra, né? Então eu quero dizer para os irmãos, vamos unir a nossa força, vamos continuar orando, jejuando, lendo a Bíblia, e busca primeiro o reino de Deus. Amém. Que as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque às vezes muitas pessoas ficam preocupadas com prova, com faculdade, e acabam esquecendo de buscar a presença de Deus. Busque a Deus, apresenta a Deus.
Porque eu, outra hora, eu tive um sonho. Eu quero finalizar aqui com outro testemunho. Eu tive um sonho de ter um carro. E eu não tinha condição de ter esse carro. Eu fui para o joelho e falei, Senhor, foi lá em Sinop. Lá em Sinop, eu não sei se vocês conhecem o Porão de Fogo. Lá em Sinop tem uma vigília que é só jovens. Das sexta-feira, toda sexta-feira, das 11 até as 5 da manhã. Louvor, adoração, pregação e poder sem limite. Então, o que aconteceu? Eu estava lá naquela vigília, eu não tinha carro. E eu fui apresentar o Senhor. Eu falei, Deus, eu estou buscando a Tua presença, Senhor. Eu quero que o Senhor me dê um carro para mim. Eu não tenho condição, mas o Senhor é o dono da prata. E Deus me deu um carro. Meu carro está ali, ó. Deus me deu um carro, com ar-condicionado e tudo, porque eu busquei primeiro o reino de Deus. E hoje eu estou aí fazendo a obra. De vez em quando a gente prega. Eu não sou pregador, né? Itinerante, mas a gente fala alguma coisa, né? Então é isso, jovem. Se você está aqui buscando a Deus neste propósito, continue buscando, não desista, jejuma, consagra, lê a Bíblia, que Deus ele vai realizar o desejo do teu coração. Amém. Né? Então eu agradeço essa oportunidade, que Deus abençoe os irmãos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Quando eu vejo vocês, eu lembro do meu passado, quando eu era jovem, mais novo, né? E quando eu era jovem solteiro, hoje eu sou casado, Deus me preparou uma esposa através da oração das 10 às 11. Eu pedi até a cor da mulher, porque eu falei, Jesus, eu quero uma mulher clara, com cabelo branco, acima de 18 anos para cima. Deus foi e me deu a mulher, através da oração. Então, se você está no propósito, irmão, não desista, que a sua bênção vai chegar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.